Olá, eu sou o capelão Erickson Chagas, capelão hospitalar aqui em Curitiba e região, e tenho gravado esses vídeos para conforto dos familiares, dos enfermos e também dos enfermos que podem estar me assistindo pela internet. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Ezequiel que fala de muita profundidade com Deus. Profundidade com Deus. Quando a gente fala em profundidade com Deus, nós estamos falando de uma vida mais intensa, de uma comunhão maior, mais constante, mais profunda com o nosso Deus. Interessante que nos dias que nós vivemos, essa comunhão cada dia é mais difícil, em função da nossa correria, do nosso trabalho, dos nossos estudos. Mas nessa oportunidade eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar com você sobre a necessidade que eu tenho, que você tem, que nós temos de ter mais profundidade com o nosso Deus. O texto que eu vou estar lendo agora, ele fala em Ezequiel 47, versículos 1 em diante, diz assim: Depois disso, o homem fez voltar a entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. 47:2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Agora preste bem atenção a partir desse trecho do versículo 3. Águas que me davam pelos tornozelos. 47:4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos, ou seja, cintura. 47:5. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia se passar. Nós estamos falando de um texto de Ezequiel bastante assim conhecido, que fala sobre a questão da visita que Ezequiel fez, numa visão espiritual, ao templo e à cidade celestial. Interessante que nessa visão, que se aplicava mais ao povo de Israel naquela época, mas tem aplicação para nós hoje, terá sempre, porque a palavra de Deus é eterna, ela fala de ele estar sendo acompanhado de um homem. Esse homem, nós entendemos pela Bíblia que era um anjo que trazia a revelação de Deus para a vida dele. E interessante que ele começa a caminhar com esse anjo e mede o local onde ele estava, e logo após esse mensurar, essa medida, começa a acontecer que ele vai se aprofundando nessa água desse local onde ele estava. E a Bíblia nos diz, eu acabei de ler, né, que começou as águas pelos tornozelos. Depois ela foi passando, se tornaram pelo joelho. Depois foi passando, se tornaram por nado, que não se podia atravessar. Lombo e depois o nado. Isso quer dizer o que, meus amados? Que a visão de Ezequiel, uma visão que cada vez estava mais profunda, mais comprometida com Deus. E qual é a lição que isso pode trazer para mim e para você no dia de hoje? Todos nós temos, de alguma forma, comunhão com Deus. Eu costumo dizer que lá nos hospitais onde eu trabalho, mesmo as pessoas que questionam a Deus e que brigam com Deus, têm um tipo de comunhão com Ele. Mesmo aqueles que se dizem ateus e que lutam para provar que Deus não existe, nessa luta de tentar provar que Deus não existe, eles acabam se envolvendo num certo tipo de comunhão com Deus. Então é impossível para o ser humano não ter algum tipo de comunhão com Deus. Alguns têm mínima, outros têm, digamos assim, média, outros profunda e outros mais profunda ainda. E o nosso objetivo nessa oportunidade é convidar a você a ter uma comunhão uma comunhão profunda. O muito e o profunda juntos numa frase já é redundante.
porque muito significa bastante, e profundo significa bastante também. Mas esse é a ideia, essa é a ideia, de estar numa comunhão tão grande com Deus que você realmente esteja afundado nas águas do Espírito. Diz assim, alguns textos que eu vou estar compartilhando, né, com você, como é que eu posso aumentar essa comunhão no relacionamento com Deus. Veja só, uma das maneiras é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz: orai sem cessar. Eu só aumento a comunhão com uma pessoa, seja ela quem for, ou mesmo a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Divina Trindade, quando eu tenho mais comunicação com essa pessoa, quando eu converso mais com essa pessoa. Eu posso dizer que tenho uma profunda comunhão com um amigo, com um irmão, com um parente meu, quando eu me relaciono com essa pessoa na comunicação. Às vezes essa comunicação é boa, às vezes ela fica prejudicada por causa de algum atrito, mas o fato é que eu tenho uma comunhão cada dia maior com aquela pessoa. Então, para que eu possa me aprofundar nas águas do Espírito de Deus, eu preciso orar sem cessar, ou seja, estar conversando com Deus todo o dia, não apenas num horário do dia, mas o dia todo. Para que eu possa crescer na fé, eu preciso ter comunhão com Deus. Os grandes evangelistas, servos de Deus do passado que foram usados por Deus em avivamentos, grandes avivamentos, como Spurgeon, Finney, Moody e outros, eles tinham uma vida de oração muito intensa com Deus, de muita intimidade, muita profundidade através da oração com Deus. Lutero, quando foi usado por Deus para dar, digamos assim, a liderança da reforma, que houve outros reformadores, como Calvino, Wycliffe e tantos outros, John Hus, mas no caso de Lutero, ele tinha uma comunhão íntima com Deus na oração. Outro meio de eu poder ter uma comunhão maior com Deus e aprofundar essa comunhão com Deus nas águas do Espírito é através do jejum. Em Mateus capítulo 6, 17 diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É interessante isso, amados, porque nós vamos falar pelo menos de 4 coisas que são muito importantes para que eu tenha profundidade com Deus. A primeira, nós acabamos de falar, que é a oração. A segunda, que é bem estranha para muitos cristãos, e especialmente para os evangélicos mais tradicionais que não têm esse hábito, o jejum significa uma privação de alimento para uma consagração da alma. Isso é uma prática judaica, uma prática cristã, que não há nada de errado, bem pelo contrário, há pessoas da área de saúde que comentam que até é bom que o organismo cesse de trabalhar por um certo período com a questão do jejum. O fato é que não é para emagrecer o jejum, é para se consagrar ao Senhor, seja meio-dia, seja um dia todo. Naquele dia, eu só não me abstenho da água por causa da hidratação ou da desidratação, mas no caso do alimento eu deixo de comer para me consagrar ao Senhor. Isso aumenta a nossa profundidade com Deus. A Bíblia diz que enquanto o noivo estiver com os seus convidados, ele não jejua. Quando o noivo não estiver com os convidados jejuam. Quer dizer o quê? Que o noivo vai voltar, que é Jesus. E enquanto ele não volta, nós jejuamos pela sua volta. E para que o seu reino seja cada dia maior aqui na terra. Outra que é bem conhecida de você, de qualquer um de nós, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela é, por assim dizer, aquela forma com que Deus fala comigo. Eu falo com Deus através da oração, né? E Deus fala comigo através da sua santa palavra. Então não basta conversar com Deus, não basta falar com Deus. Eu tenho que separar todos os dias um tempo para estar ouvindo a voz de Deus no meu coração. E eu ouço a voz de Deus no meu coração por meio da sua santa palavra. Esse texto que eu vou ler, ele é bem conhecido de quase todos os cristãos, e eu acredito que você conhece também. E ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Salmo 1:1. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores.
Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem prazer na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditá-la, seja de dia, seja de noite. Pois o que acontecerá com essa pessoa? Será como árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Isso quer dizer o quê? Que quando você, nós nos consagramos ao Senhor e começamos a orar, nós jejuamos, nós meditamos a palavra de Deus, a nossa vida, a nossa profundidade com Deus aumenta cada vez mais. E a quarta e última coisa que eu quero compartilhar contigo tem a ver com algo que deve ser a vida dos cristãos. Efésios capítulo 5, 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer o que, amado? Para que eu possa ter profundidade com Deus, eu preciso, além de orar, além de jejuar, além de meditar na palavra de Deus, eu preciso louvar ao Senhor em todo o tempo, por todas as coisas, mesmo por aquelas que eu não entendo. E Deus vai dizer assim: mas como assim, capelão? Louvar a Deus pelas coisas ruins também? Sim. Tem nessa série de estudos que eu fiz, inclusive está ali postado no meu Facebook, também no YouTube, tem uma mensagem sobre louvar a Deus por todas as coisas? É uma interrogação. E eu respondo que sim, louvar a Deus por tudo, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Você quer ter essa profundidade com Deus? Você quer que as águas do Espírito elas subam acima dos seus pés, da sua canela, do seu joelho, da sua cintura, que a Bíblia chama de lombos, e da sua cabeça, de maneira tal que você tenha que nadar nas águas do Espírito? Então faça isso que eu acabei de compartilhar com você na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor todos os dias, jejue pelo menos uma vez por semana e louve o Senhor toda hora, todo o tempo, porque Deus habita no meio dos louvores. Vamos ter profundidade com Deus? Vamos, em nome de Jesus, para ter vitória sobre todo o mal na nossa vida, para repreender Satanás, para fazer o diabo sair da nossa vida e não ter nenhum poder de atuação na nossa vida, em nome de Jesus. Ore comigo agora, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados. Entrego o meu corpo, minha alma e meu espírito a Ti, Jesus. E nessa hora, Senhor, peço que a cada dia, a começar por hoje, eu consiga ter uma comunhão mais profunda contigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por você agora. Senhor, ajuda a cada irmão, cada irmã que está me ouvindo nessa hora, a ter uma comunhão profunda com Jesus. Não somente nos pés, nos joelhos, na cintura, acima da cabeça. Nadar no oceano do Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te ajude. Deus me ajude. Deus nos ajude a sermos cidadãos do século XXI que tem uma profundidade com Deus, na comunhão, no amor, na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e tenha um dia muito abençoado pelo Senhor Jesus. Amém.